criar praticamente qualquer coisa em acrílico. As infinitas possibilidades que o acrílico nos oferece, nos possibilita. Então, o acrílico, infinitas possibilidades, a versatilidade desse plástico. Eu trago como primeiro questionamento, para a gente abrir de uma forma, a pergunta que saiu em comerciais e etc. E aí, pode ser acrílico? Será que não pode ser de acrílico? Aquilo que a gente vê no nosso dia a dia, será que a gente está questionando da forma mais precisa? Por que a gente não faz de acrílico? Por que que determinado produto, determinado objeto, que em outras oportunidades feitos em outros materiais, não pode ser feito com o nosso material, não pode ser feito com acrílico? Um indicador importante, foi apresentado pelo seu Orlando muito bem no último fórum, e que acho que hoje não teve na apresentação, é o consumo de chapas acrílicas a nível de mundo e como nós estamos posicionados nesse consumo. Dentro dos 6 territórios elencados, não países porque temos Europa, nós estamos lá com 51 gramas. Quando um Japão tem 1.500 gramas, 1,5 kg de consumo per capita por ano, a Europa tem numa média 1.200, nós estamos lá, atrás dos nossos irmãos da Argentina com 51 gramas. Esses 51 gramas, ele pode ser visto de uma forma ruim, talvez. Nós temos um mercado, pode-se dizer, pequeno, se formos comparar com os outros países. Ou nós podemos enxergar nisso uma oportunidade. Por que a gente não faz em acrílico? Qual é a nossa influência como transformadores? Qual é a nossa oportunidade em face desse cenário de termos um mercado que consome hoje relativamente tão pouco e que pode consumir tanto quando outros mercados já o fazem, quando outros países já estão na nossa frente? Por que a gente está atrás assim? O que tudo nós temos a evoluir no mercado de acrílico? Quando nós recebemos um projeto, quando a gente recebe uma demanda de algum cliente em geral, nós, como transformadores, temos uma oportunidade que às vezes quem especificou o material não tem, que é enxergar o projeto de fora. Nós vemos um projeto feito, nós recebemos de um designer, de um arquiteto, uma ideia. Poxa, eu gostaria de fazer determinado produto em acrílico. É o nosso primeiro contato com o projeto. Quando alguém já o fez, já pensou e já teve, então está de certa forma limitado ao projeto. Nós temos essa oportunidade de enxergar de fora e perguntar: por que isso não pode ser feito em acrílico? Então aí essa quebra de paradigma, ela, na minha leitura, ela está em nossas mãos. Nós temos um poder como transformadores de criar valor com o acrílico. O acrílico, na classe dos plásticos, é um dos mais nobres e temos aí conhecimento disso de uma forma muito clara e muito exposta. Nós temos um material muito nobre em nossas mãos. Criar valor com ele, mostrar as possibilidades dele, está no nosso dia a dia e tem que estar nas nossas vontades, nas nossas buscas. Sugeriria para a gente, aqui como um todo, perguntas que lá na Santa Clara a gente faz no nosso dia a dia. O que alguém já fez ou faz em acrílico que eu ainda não tive oportunidade ou que eu ainda não fiz na minha empresa? O que alguém lá no Japão já faz em acrílico que eu aqui não faço? O que a Europa está fazendo? Que, poxa, como é que eles enxergaram isso? O que eles já estão fazendo? Como é que eles estão na nossa frente? Como é que o consumo lá é tão grande? O que eles estão fazendo em acrílico que hoje aqui a gente não faz? É uma pergunta que muitas vezes norteia os nossos trabalhos na empresa. E a outra pergunta seria ainda mais uma oportunidade. O que ninguém ainda faz em acrílico que eu posso criar na minha empresa? O que eu posso desenvolver e atribuir com o valor que tem o meu produto para o mercado e dizer, não, isso pode ser feito em acrílico. Então, eu trago aqui uma imagem, foi tirada do site do INDAC, uma sequência bastante breve de imagens, por favor, Sérgio, de algo que me chama muita atenção. Inclusive eu estava vendo um catálogo sobre coberturas em acrílico, né?
Essa imagem, existe uma imagem parecida no site do INDAC, essa não foi tirada de lá, mas ela é de um estádio olímpico em Munique, todo coberto em acrílico. Lhes garanto, senhores, em algum momento alguém parou e perguntou: pode ser de acrílico? Por que a gente não vai fazer em acrílico? Olha a beleza que uma cobertura transparente pode trazer. Olha quanta cobertura em vidro nós vemos por aí no nosso dia a dia. A economia de estrutura que se pode fazer empregando uma chapa acrílico muito mais leve, mais transparente, mais maleável, talvez até mais segura para processar do que uma chapa de vidro. E tem uma vista um pouco mais detalhada de quanto a estrutura é enxuta. Então, nós temos aí uma possibilidade. Quantas coberturas de acrílico desse porte se vê no Brasil? Em algum momento, algum transformador lá na especificação, ele perguntou para o arquiteto, perguntou para o designer, por que a gente não pode fazer isso em acrílico? Trago uma outra imagem de um móvel. A presença do acrílico no mercado de móveis é muito crescente, é fato, foi demonstrado também no último fórum. E se vê, em uma grande maioria, mobiliário de madeira. Quantos por cento dos móveis que se fazem hoje se fazem em acrílico completamente? Vou mais além, é um número muito pequeno. Quantos por cento dos móveis que se fazem hoje em madeira tem alguma parte em acrílico? Porque muito se questiona sobre as barreiras, as dificuldades do acrílico, do risco e etc. Mas determinadas partes você pode fazer, você pode trabalhar. No nosso caso, como transformadores, eu iria mais além. De uma forma muito, eu diria que nós temos essa possibilidade. Está nas nossas mãos a mudança daquele primeiro número. E por aí vai, nós temos exemplos dos mais variados setores dentro de móveis, mesas, tem uma espreguiçadeira em acrílico. E um exemplo que me chama muito a atenção, que eu tirei da internet e que eu já tive a oportunidade de ver, é uma escada feita em acrílico. Foi no Salão do Acrílico, nós fizemos uma vez o piso do nosso stand em acrílico. A primeira barreira que a gente no dia a dia escuta, e acredito que provavelmente os senhores também, é: o acrílico risca. Isso não dá para fazer de acrílico, isso vai riscar, isso não... Veja, nós temos um universo de possibilidades de polimento ou de trabalho no projeto que nos dá a possibilidade de trabalhar com esse material. Veja, você pode ter uma mesa toda em acrílico. Bom, e para essa mesa não riscar, o que eu posso fazer? Uma mesa de jantar. Eu posso ter partes pequenas de acrílico fino colocadas em cima, onde eu vou apoiar os pratos. Se eu tiver alguma ranhura, algum risco, eu vou ter uma facilidade de remoção, de polimento. Ou eu posso aplicar uma película transparente. Enfim, essas possibilidades, elas estão na nossa mão, estão no nosso dia a dia para que nós possamos indicar. Aí, essa eu tirei do site do INDAC, uma piscina, uma parede de uma piscina, e acredito que os senhores já viram aquários em acrílico. O conceito aqui é demonstrar fotos, o conceito é, em algum momento alguém perguntou por que isso não pode ser feito em acrílico, ou se isso pode ser feito em acrílico. No Brasil, nós temos ainda um outro fator bastante importante. No nosso mercado de acrílico, a comunicação visual ela é muito presente, ela é muito representativa dentro do nosso mercado. Com o acrílico, a gente consegue agregar muito valor lá no ponto de venda. E uma coisa que tem que estar no nosso conhecimento e tem que ser algo de bate-pronto é: quanto nós conseguimos agregar de valor ao produto do nosso cliente, falando na comunicação visual, lá no ponto de venda, com o uso do acrílico. Cresce de uma forma muito rápida no Brasil o consumo de itens de luxo. As classes econômicas no Brasil estão evoluindo. São dados que constantemente a gente ouve nos noticiários e etc. Tem um dado que é uma perspectiva de crescimento de 25%, de 2013 até 2017, do consumo de artigos de luxo, de artigos de maior valor agregado. Esses artigos, eles vão ser expostos em expositores que podem ser de acrílico, que podem ter valor agregado pelo uso do acrílico.
e nós temos a oportunidade de receber o projeto e ver que às vezes quem especificou um plástico sem qualquer demérito, mas um PS, um plástico talvez mais simples, com custo mais baixo. Nós podemos questionar e dizer, poxa, mas o seu produto, ele não mereceria uma exposição diferente? O seu produto não merece ter um ponto, lá no ponto de venda, para o seu consumidor, uma visão diferente? Por que a gente não pode fazer isso em acrílico? Então, essa possibilidade de agregar valor e essa, pode-se dizer, essa onda de crescimento dos artigos de luxo é uma grande oportunidade para nós que trabalhamos no ramo do acrílico. Já é um mercado mais representativo, temos essa oportunidade de agregar valor com o acrílico. Nós temos uma oportunidade que está na nossa mão. Muitos projetos que a gente recebe na empresa, eles vêm dizendo, olha, a gente gostaria de fazer esse expositor, ele não especifica o material, ou ele especifica um plástico alternativo, e é nós que levamos o questionamento e levamos o desenvolvimento. Poxa, vamos fazer assim, dessa forma. Fazemos às vezes um desenho, um projeto, e mostramos que aquele projeto, aquele produto, ele pode ter um toque diferente, ele pode ter um toque mais requintado de acrílico. Eu não sei como é o conhecimento, qual é a realidade no dia a dia, mas é muito comum. Nós temos muitos questionamentos de designers e de arquitetos que não têm o conhecimento de como transformar e de como fazer isso no dia a dia. Essa oportunidade, essa possibilidade de trabalhar e de fechar esse elo está conosco, de mostrar o que nós podemos fazer com o nosso material. Aí eu trago algumas imagens por favor, aqui nós temos uma imagem de uma loja onde a maior parte dos expositores são feitos em acrílico. Aí eu pergunto, existiria plástico mais barato para fazer isso? A resposta provavelmente seria sim. Por que se usa acrílico? Será que nós estamos reconhecendo lá o nosso valor? Estamos atribuindo o nosso valor na especificação do nosso material? Aí um exemplo de expositor de joias, algo extremamente simples até de se fazer, mas de um uso lá na ponta muito requintado, trabalhando o acrílico e a madeira com um efeito muito legal. Uma peça que nós fizemos na Santa Clara que nos trouxe foi uma experiência muito legal. Uma peça para a Budweiser. A Budweiser é uma marca que se preocupa muito com a sua visibilidade. Ela tem um público muito focado à agregação de valor, é um mercado muito disputado da indústria cervejeira, então se disputa muito espaço lá numa casa noturna ou num barzinho, então se tem que chamar atenção de alguma forma para a marca. O meio que a Budweiser vem muito comumente usando é o uso do acrílico, e aqui é um exemplo. Nós temos um exemplo de uma outra marca também trabalhando com esse conceito, combinando o acrílico com LED, enfim. Mais uma também nesse conceito de comunicação. Aí, nós na nossa empresa questionamos o que nós podemos fazer para demonstrar esse universo de possibilidades que nós temos com a acrílico. O que nós, como Santa Clara, como grupo de empresas, conseguimos fazer para demonstrar essa possibilidade? E elegemos um ícone, surgiu isso em uma das nossas reuniões internas. Nós paramos com relativa frequência para pensar o que nós ainda não fazemos e nos fazer essas perguntas que hoje eu compartilho com os senhores. O que nós podemos fazer para chamar a atenção lá do cliente final, daquele cara que especifica, daquele designer, daquele arquiteto? O que nós podemos fazer com o acrílico para demonstrar para ele essas possibilidades, demonstrar essa versatilidade desse material? E nós criamos um ícone com esse principal objetivo. É um objetivo de demonstrar todas essas possibilidades e todos esses processos que existem disponíveis para o acrílico. Criamos um carro em acrílico. Esse carro, ele é praticamente todo feito em acrílico. A base, meramente a base com rodízios, que até está oculta por placas em acrílico, que utiliza de outros materiais. Então ele é basicamente acrílico combinado com LED.
É um carro em proporções reais. Vou pedir ao Charles que execute, nós temos um videozinho dele. Esse carro, ele surgiu desse questionamento que eu fiz para os senhores. O que a gente pode fazer a mais? Qual é a minha parcela naqueles 51 gramas lá? Qual é o meu desafio naqueles 51 gramas? O que a gente pode fazer? Eu tenho alguns dados sobre o carro, algumas especificações básicas. Então ele tem proporções reais, tem dimensões aí de 2,70 m de comprimento, 1,70 m, uma altura de 1,5 m. Na feira que nós estamos na Sign, mas no final comento, mas nós não se está possibilitando ao público entrada, mas existe essa possibilidade. Então esse carro, você pode entrar dentro dele, ele tem proporções de tamanho real, tem um peso de 700 quilos. Desses 700 quilos, seguramente muito mais do que 90, 95% deles sejam feitos de acrílico puro e simplesmente transformado. Teve um tempo de execução de 16 meses, trabalha com sistema de iluminação de LED, RGB, com mudança de cores, fazendo essa combinação. Então nós pegamos desde moldagem, dobra, ali os processos que ele passou. Um projeto estético que eu coloquei, que eu vou fazer um parênteses, um projeto técnico, corte a laser, dobra, usinagem em 3 dimensões, moldagem, colagem, lapidação a diamante, montagem, iluminação, enfim, ele passou praticamente em todos os processos da nossa empresa. Aí tem uma imagem do carro, e eu só faria, o meu tempo também tá bastante curto, eu só faria alguns comentários. Ele parte todo de chapas planas, então não se tem aqui nenhum componente injetado. Toda essa parte de iluminação com LED, ele é fruto do trabalho das 3 empresas do nosso grupo, as chapas, a iluminação e a parte de montagem. Toda essa parte de iluminação com LEDs, veja, o carro por si só, apagado, ele tem um toque, ele é muito legal, a gente gosta de vê-lo, por mais que a gente tenha feito, é muito legal, é uma vista gratificante. Mas o LED, ele deu um toque muito legal nesse projeto. Então o LED tem que estar na nossa busca de conhecimentos lá no nosso dia a dia. Como é que eu estou me preparando para essa onda que está surgindo e que lá fora já vem muito forte, no Brasil já vem de uma forma muito presente, para trabalhar com o LED? Temos algumas outras imagens. Eu elenquei lá projeto estético, não foi por nada. O projeto estético desse carro, ele foi feito de uma forma muito legal. Nós vimos o carro, ele tem um conceito futurista e realista, então futuro realista, com portas que abrem para cima. Mas quando se vê um projeto, você vê, por exemplo, rodas voando sem um link de fixação, a porta, muito legal, uma vista do carro com a porta fechada e com a porta aberta. Mas como é que a gente faz para abrir essa porta? Como é que a gente faz o sistema em acrílico para isso ser durável, enfim? Então aí que nós lá e o pessoal dos projetos e desenvolvimento quebra a cabeça, como é que nós podemos fazer? Aqui eu faço esse link do designer, do arquiteto, com o nosso trabalho no dia a dia. Eles criam um projeto estético.
É para isso que eles muito bem estudam e vão a feiras e se desenvolvem. Colocar isso na prática é o nosso dever, é a nossa atribuição. Tem uma série de fotos do carro. Então o volante dele, ele é todo feito em acrílico, usinado, em 3 dimensões, com ferramenta diamantada, parte de uma chapa também, mas ele é todo arredondado, sem emendas. Toda a parte de colagem feita com tecnologia de cola que não aparenta cola, que não demonstra a colagem, então com um acabamento de fato diferencial. Passando fotos aí, mais uma foto. Passar, tem uma foto do painel do carro, todo o visor, todo iluminado, enfim. Na próxima foto, aí nós temos uma foto que demonstra a luminosidade do carro. Você trabalhar com a luz, e seria muito prazeroso se a gente pudesse ver todos os senhores hoje à tarde no nosso stand na Saine para ver esse carro ao vivo, tocá-lo, tirar foto nele, perguntar o que for preciso, o que for necessário, de como foi feito, o que nós podemos fazer, qual a chapa utilizada, enfim. Mas para ver o que nós podemos, quais são essas possibilidades. Essa foto ela retrata a iluminação, enfim, essa combinação. E aí a última imagem. Eu encerro praticamente no limite do meu tempo, só deixando a perguntinha no ar. E aí, pessoal, pode ser de acrílico, senhores? Podemos fazer de acrílico? Eu acho que podemos. Muito obrigado.